Deputado Tito. Obrigado, presidente Coronel Crisóstomo. Quero dizer, senhor presidente, colegas deputados, colegas deputadas, que está na pauta desta casa e será apreciada neste plenário por todos nós a medida provisória vigente 868 de 2018, editada pelo ex-presidente da República, senhor Michel Temer, que modificou radicalmente a Lei Nacional do Saneamento Básico, a Lei 11.445 de 2007. Modificou essa importante lei, mas para pior, já está consolidado em nosso país o entendimento que a titularidade dos serviços de saneamento básico é dos municípios brasileiros e cabe aos municípios, com sua autonomia respeitada, gerirem seus serviços da melhor forma, mantendo serviços adequados em favor da população, diretamente ou indiretamente, sempre buscando garantir os investimentos necessários e obrigatórios em obras de esgotamento sanitário e abastecimento de água, tanto na zona urbana quanto principalmente na zona rural dos municípios. Está claro na Constituição Federal e em toda a legislação infraconstitucional que, mesmo sendo serviços de saneamento básico de competência dos municípios, também é obrigação legal de todos os 3 entes federativos, municípios, estados e União, investirem em saneamento básico de forma permanente, bem como instituírem políticas públicas que permitam a participação da iniciativa privada no avanço acelerado de investimentos privados nestes serviços tão essenciais, mas sempre dentro dos parâmetros legais e não ilegalmente ou abusivamente, como quer fazer se manter os termos desta medida provisória 868. É responsabilidade legal de todos os municípios brasileiros cuidarem dos seus sistemas de abastecimento de água, dos seus sistemas de esgotamento sanitário, dos serviços de manejo dos resíduos sólidos, tais como a limpeza urbana, bem como cuidar dos serviços de obras de manejo das águas pluviais, as populares águas das chuvas. Como transferir esses serviços tão peculiares aos municípios para uma agência nacional que não possui pleno conhecimento na área, assim como não foi criada por lei para essa finalidade? Como administrar de Brasília os serviços, as obras e os preços da água, do esgoto, da limpeza urbana e das obras de micro e macro drenagem em 5.560 municípios brasileiros, distribuídos pelos 26 estados e no Distrito Federal? Impossível. O que essa medida provisória propõe é flagrantemente inconstitucional, ilegal e danoso para os interesses de toda a população brasileira. Por exemplo, presidente, retirar a competência dos municípios de definirem a sua possibilidade de legislar sobre a sua política tarifária para os serviços de água e esgoto, que já são tão caros para a população, e transferir essa competência para uma agência nacional, a chamada Agência Nacional das Águas, só agravaria a situação de milhões de brasileiros que, em muitos casos, já são tão penalizados com tarifas abusivas. As taxas de esgoto chegam ao percentual absurdo de 80% sobre o consumo da água. Portanto, hoje já são milhões de brasileiros que não têm acesso aos serviços de água e esgoto, não apenas pela ausência das obras, mas principalmente em função do inadimplemento inegociável pelos excessivos valores das taxas e tarifas de água e esgoto cobradas da população. Imaginem se implantarem um sistema ilegal que agrave mais ainda essa realidade nacional, permitindo que os burocratas de Brasília definam os valores sem ao menos conhecer a realidade de cada município. Isso não pode acontecer, senhor presidente, colegas deputados e deputadas. Assim, quero reafirmar o meu compromisso em defender mais obras de esgotamento sanitário para os municípios brasileiros, sempre com uma justa política tarifária. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente,
peço a Vossa Excelência que esse meu pronunciamento seja divulgado na Voz do Brasil. Obrigado, presidente.